Apesar dos avisos para não andar na Bikes and Beards Police RLE por 1000 milhas até em casa, eu o fiz mesmo assim. Começarei com os avisos. Esta Harley está se destacando. Após aproximadamente 2 décadas, as concessionárias Harley deixam de receber motos devido à falta de peças para elas. Alguns dizem que é porque muitos dos técnicos de lá não trabalham há tempo suficiente com motos tão antigas. De qualquer forma, eles não vão olhar para sua moto se ela tiver mais de 20 anos. Esta aqui é de 2014, então ainda tem um pouco de tempo, antes que essa janela se feche. Sabemos que era uma moto de polícia antes, então isso significa que é 100% provável que tenha caído muitas vezes durante os cursos de habilidades em baixa velocidade. E motos e barbas e o mecânico barbudo Sean e Craig. Além disso, quero dizer, parece que não há nada de errado com isso. Parece que provavelmente nunca foi derrubada. Você pode apenas ligá-la e sair pilotando. Parece que provavelmente sempre foi mimada e cuidada em uma concessionária Harley. Pergunte à vontade, todo motor e muito nitro. Vamos apenas ignorar isso. Ok, então claramente essa moto passou por muito e não foi exatamente mimada, então isso já é um problema quando você recebe a moto. Que tipo de abuso ela sofreu, que tipo de problemas decorrentes disso vão aparecer em você numa viagem de casa de 1000 milhas. Agora, para entrar no porquê decidi levar essa moto para casa, apesar de todos esses problemas. Eu vou entrar nas especificações e no cerne desta moto, e o que faz uma antiga Harley elétrica da polícia ser tão especial. E você pode ver isso nos números e nas suas especificações. Então, como isso funcionou como uma moto de viagem, a coisa boa sobre as baggers é que elas já estão prontas para serem empacotadas. Você não precisa amarrar nenhuma bagagem. Você realmente não precisa colocar nada se você for um embalador leve e talvez você não esteja indo acampar. Mas com as 2 grandes bolsas laterais, e bem, esta aqui não tem a bolsa de cauda original, mas Bikes and Beards colocaram uma doce bolsa de cauda nela. Eu não precisava de nada. Eu nem mesmo precisava de uma mochila, nada. Eu poderia apenas encher a moto toda. Ela está pronta para ir com o para-brisa. Eles são extra altos nas Harleys da polícia e aquela carenagem super larga. Você não sente nenhuma turbulência a velocidades de rodovia. Então você pode realmente percorrer muitas milhas sem sentir que todo o seu corpo está doendo no final do dia. Eu estava realmente preocupada com o assento da polícia, porque eu sei que para a polícia eles são realmente feitos um pouco mais altos, para que eles possam sentar um pouco mais perto do guidão. E eu me lembro no vídeo de Bikes and Beers, onde eles a levaram 1000 milhas para casa. Craig continuava reclamando do assento dele. Deixe-me apenas mostrar o assento que eu adicionei na minha moto e eu tive que fazer isso, porque o assento original é tão doloroso. Mas na minha moto, quando fiz uma viagem pelo país, adicionei este assento bolha. Você não consegue mais encontrá-lo. É o assento Max Mile, mas você pode encontrar uns muito similares na Amazon e é apenas ar e salvou minha bunda, literalmente. Então o assento Harley da polícia, ele não é feito para viagens longas, mas eu não sei o que dizer. Além de que de alguma forma era tão confortável para mim que minha bunda não doía andando o dia todo nessa coisa. O assento é surpreendentemente confortável, então minha bunda está bem. Oh, uau, isso está quente, isso nunca acontece. Não com o assento padrão, e claro, este não é como o assento padrão. Em um modelo civil de deslize elétrico, você pode obter o assento padrão que a Harley fornece aos departamentos de polícia que compram esses veículos em grande quantidade. Fiquei surpresa por não precisar de nenhum acessório para que funcionasse para mim. Talvez Craig simplesmente não tenha bagagem suficiente em seu porta-malas. Quanto a quaisquer acessórios aqui que foram adicionados, ou você vai querer ter certeza de que tem as proteções do motor, elas são apenas essenciais se você for fazer o curso de policial de trânsito e são excelentes como um civil comum. Porque um dia, mesmo que você não se esforce muito e faça muitas aulas de habilidades em baixa velocidade ou pratique com curvas em U bem apertadas, se você não se esforçar, se tentar ser super cuidadoso, um dia pode acontecer de você ou alguém derrubar sua moto. Você precisa de ajuda para levantá-la. Se você tiver protetores de motor na sua moto, está tudo bem, não precisa consertar nada.
Basta levantá-la novamente e pronto, você está pronto para ir. Craig tem um pequeno fio saindo que está conectado às baterias. Basta conectá-lo ao seu carregador de gotejamento e ligá-lo. É simples assim, mas é realmente bom. Quer dizer, havia acho que um painel de polícia aqui, então não tem rádio. Porque se você vai comprar uma Harley policial antiga em um leilão ou em algum lugar assim, eles vão ter que desconectar algumas coisas para que seja legal para você, como civil, possuí-la. Mas você também tem que ter cuidado porque é um crime se passar por um policial. Então, sim, pode ser muito divertido se vestir com um uniforme na sua nova Harley policial. Mas quero dizer, você viu o que aconteceu com as motos e cervejas? Felizmente, os policiais entenderam que eles são apenas um par de tolos e os deixaram ir. Mas talvez você não tenha tanta sorte, então eu achei isso bem legal. Eu estava tendo problemas para encontrar o manual do proprietário deste modelo específico online, mas com o número de identificação do veículo, eu consegui encontrá-lo. E veja só, o folheto policial original para este modelo de 2014. Aqui estão as diferentes cores que a Harley teria oferecido aos departamentos de polícia, dependendo do que eles queriam. Então, o que as motos e cervejas têm parece ser uma dessas combinações de preto e branco. É por isso que essas luzes na frente foram cobertas, né? Se você pode ver, são vermelhas e azuis. E legalmente, os civis não podem ter luzes piscantes vermelhas e azuis nos veículos, porque você pode ser confundido com um policial. Então é por isso que isso está coberto, e é assim que originalmente parece. Então parece que a Harley teria oferecido diferentes modelos, eles teriam oferecido o rei da estrada, deslize elétrico e até mesmo um Sportster, que eu não sabia que eles estavam fazendo isso para aplicação da lei, bem como uma opção de resgate de incêndio. Então, aparentemente, eles deram a eles 4% mais torque do que os modelos anteriores, e este é de 1.700 cc. Você pode pensar que a moto é muito pesada, pesando cerca de 900 libras. Descobriremos em um minuto. Você poderia pensar que essas motos não são fáceis de manusear, mas acho que é aqui que as especificações explicam por que essa moto é tão fácil de manusear. Tenho 1,61 metros de altura, peso cerca de 51 kg, então não sou particularmente forte, mas definitivamente trabalhei em treinamento de força no último ano para poder levantar motos melhor. E com apenas um pouco de prática, essas motos são surpreendentemente fáceis, até mesmo para mim, de manusear em velocidades baixas e curvas apertadas. O programa da polícia também inclui ajudar a levantar sua moto. Ainda não trabalhei nisso com essa moto, mas sei que policiais, mulheres até menores que eu, aprendem a levantar isso, então isso é bem legal. Agora, eu não posso te dizer se o sistema ABS ainda está travado nas motos e barbas da polícia Harley depois do que passou, mas é feito com ele. E além das luzes vermelhas e azuis, aquele farol único é uma luz LED, então vai ser 2 vezes mais brilhante do que suas luzes halógenas duplas regulares. Então aqui estão algumas das características que serão desativadas para um civil, como o interruptor da sirene e o interruptor stealth. As luzes de emergência ainda funcionam, então isso é bem legal. O controle de cruzeiro ainda funciona, então isso é bem legal. Eu definitivamente uso muito isso nessas 1000 milhas. Então o ligar significa que você pode acionar as luzes de emergência e a sirene com a ignição desligada, e o modo stealth desativa todas as luzes, exceto seus instrumentos e freios, para que você possa ter o elemento surpresa. Quero dizer, isso é bem legal. Posso ter o modo stealth na minha moto civil? Aqui está o modelo policial na versão Road King, é praticamente o mesmo, exceto pela carenagem na frente. Remover a carenagem Batwing que a Electric Glide tem economiza cerca de 30 libras. Então, isso é bom, o Road King é realmente bom para se acostumar com habilidades de baixa velocidade, mas uma vez que você se acostuma com o Electric Glide, não é tão difícil. Então aqui está o Electric Glide Fellow HDTP, que Bikes and Beers conseguiu sem os logotipos do departamento de polícia, e parece que eles têm a coloração estilo chip. Eu me pergunto se eles sabiam. Ops, isso diz estilo CHP, né? Não chip. Mas então aqui está o remodelamento esportivo que eles fizeram para a força policial, que eu tenho. Eu não vi nenhuma força policial nos Estados Unidos da América em remodelações esportivas. Me avise abaixo se você viu e onde. E então, eles têm o resgate de incêndio, que parece ser também um FLHTP, então outro Electric Glide, e uma edição especial. Aqui estão as informações de serviço no site da Harley Davidson.
E, novamente, foi realmente difícil encontrar este manual de serviço sem o número do número de identificação do veículo. Uma vez que eu inseri o número do número de identificação do veículo, eventualmente o encontrei. Mas agora podemos olhar algumas das especificações desta moto e garantir que estou acertando, porque é o ano certo e o modelo certo, então acho que estamos bem. Vamos conferir. As coisas que mais me interessam são a altura do assento, que eu acho que aqui eles chamam de altura do selim. Há uma seção aqui que mostra como ajustar esse assento. Craig o colocou na configuração mais baixa para mim, para facilitar, e porque é tão largo, mesmo com a altura do assento não sendo muito alta. Estou na ponta dos pés nessa bicicleta agora. O peso é o que realmente me interessa. O peso molhado, peso em funcionamento. FLHTP 821 libras. Eu continuei pesquisando isso e pensei que, porque vi a classificação de peso bruto do veículo, eram 13.160 libras, mas isso inclui o piloto. Então, se você não pesar muito mais de 226,8 kg, deve ficar bem andando nesta moto. Então a polícia não está usando isso em longas viagens de carro. Eles estão usando na cidade, ou o equivalente para nós civis seria o deslocamento, né? Um deslocamento muito longo. Mas, essencialmente, esse é o tipo de condução que eles provavelmente estão fazendo. Em velocidades baixas, trânsito, talvez alguma rodovia, mas na maior parte do tempo vai ser na cidade, perto de outros motoristas. Então, como ele se sai para isso? Para mim, eu usei em parte do meu desafio de 30 dias de deslocamento, então eu também andei muito com ele na cidade. Se essa fosse uma bicicleta nova para mim, eu teria deixado cair ao colocar meus pés no chão e seria difícil manusear em baixa velocidade, mas agradeço a Jerry Palladino pelo treinamento nessas grandes bicicletas. Então foi realmente bastante fácil para mim manusear na cidade, mas eu sei que nem todos têm a sorte de poder fazer isso para o seu trabalho e talvez possam dedicar tanto tempo ao treinamento e se você apenas quer pular essa curva de aprendizado e pegar uma bicicleta que é muito mais fácil de manusear e já está pronta para você andar amanhã para o trabalho sem muita prática, eu realmente gostei da Harley Heritage muito menor e do Lowrider Saint. Essas são mais de 100 libras mais leves e eu não senti que elas exigiam tanto de uma curva de aprendizado. O Lowrider Sport Touring tem uma posição de assento mais ereta e com as pedaleiras em vez dos assoalhos e apenas sentado um pouco mais alto, parece um pouco mais esportivo. Então parece um pouco mais moderno do que o Heritage, mas eu realmente amo os dois e é mais uma questão de preferência. Eu achei o Heritage mais confortável, então é melhor para um dia inteiro de passeio ou longas viagens de estrada logo de cara. O Lowrider é realmente bonito. Algumas modificações para torná-lo mais adequado para viagens valeriam a pena. Quanto a motos semelhantes, a Electra Glide, a Road King, a Street Glide e a Road Glide são todas bastante semelhantes. A principal diferença é a carenagem, exceto que você pode notar que a carenagem da Street Glide se parece muito com a carenagem da Electra Glide. Se você optar pela versão civil da Electra Glide, geralmente vai custar um pouco menos que a Street Glide, mas ambas têm o mesmo motor. E a Electra Glide geralmente é um pouco maior e mais alta que a Road King e a Street Glide. Então aqui está uma olhada na carenagem da Road Glide. Comparado com a Street Glide e a Electra Glide e a Road King, esta no site não tem um para-brisa, mas eu sempre andei com um para-brisa e a Road King basicamente parece uma Heritage maior. Elas parecem muito semelhantes. E deixe-me mostrar algo, isso não parece um tubarão. E quanto ao preço, se você está procurando especificamente o FL Hypertext Transfer Protocol de 2014, de acordo com a James David Power & Associates Power, o preço pode variar de $6.700 a $8.800, de acordo com o Kelley Blue Book. Isso é mais como 15 mil e você pode obter um valor de troca de cerca de $11.000. E apenas procurando por conta própria, encontrei alguns variando de 9 a 16 mil. Então, para uma Harley não é ruim. E se você puder encontrar uma em um leilão do governo, ainda melhor. Então, agora que você sabe todos esses detalhes, me diga abaixo se você estaria disposto a comprar uma Harley usada ou uma antiga moto de polícia. De todas as Harleys que eu já pilotei, esta é, na verdade, a minha Harley favorita.
e não é a que eu recomendaria para qualquer outra pessoa do meu tamanho, eu provavelmente recomendaria a Heritage ou a Lowrider Sport Touring. Mas há algo sobre uma velha Harley de polícia toda batida que você sabe que passou por tanto, e então vocês dois passaram por tanto juntos, que essa moto mexeu com meus sentimentos como nenhuma outra moto fez antes. Então eu a compraria